Boa noite, meus irmãos, que a paz do Senhor esteja em suas vidas. Mais um dia na presença do Senhor, né? Repetindo de novo a mesma coisa, mas é assim mesmo. A gente repete todo dia a mesma coisa. Mais um dia na presença do Pai. Mais um dia sendo vencedor. Mais um dia agradecendo a Ele a nossa vida, nosso fôlego de vida. E isso é que é bom, isso é maravilhoso, né? E muita notícia, né? A gente fica 2, 3 horas fora da internet, quando volta tá aquele bombardeio de notícia nova, né? Mas é assim mesmo, é assim que a coisa anda. O professor Adalto, acho que é Adalto o nome dele, né? Aquele cientista que fala sobre a ciência e a Bíblia, né? Ele comprova a Bíblia quer dizer, ele comprova um pelo outro. Faleceu hoje, né? O Senhor recolheu. Esse já descansa nos braços do Pai. Esse já está salvo, seguro. Combateu o bom combate, prosseguiu a carreira e guardou a fé. Boa noite, Bianca. Shalom, Andréia. Boa noite, Clarice. E assim nós temos que ser, combater o bom combate, né? Para quando nossos olhos fecharem aqui, nós abrimos no reino da glória. E é isso que nos interessa, é isso que nós estamos tentando, né? Prosseguir em frente. Meu Deus, eu esqueci meu, deixa eu ver se aqui tem um. Esqueci meu lencinho de limpar meu óculos, mas já achei um aqui que agora tô colocando as minhas bíblias tudo já cortadinho para não me esquecer. Mas é bastante coisa aí vindo, né? Bastante coisa acontecendo. Hoje eu tenho um canal que eu sigo, um canal israelense, de um rapaz que ele é brasileiro, mas também é, né? Israelense. E eu estava vendo esses dias um rabino messiânico também que eu sigo, ele dizendo que Israel, 70% dos israelitas são ateus. 70% dos israelitas são ateus. E o que a gente quer dizer com isso, né? Que Deus está tratando com Israel. Deus está tratando com Israel, Deus está... Nós estamos de novo no tempo de Jeremias. Deus colocando o gancho no nariz de Israel. A única coisa que nós precisamos tomar cuidado é de nós não falarmos mal de Israel. Somente clamar a Deus por eles, porque como o mundo inteiro está, eles também estão, né? O mundo inteiro está perdido e eles também estão. Né? Poucos são aqueles que estão realmente com as suas vidas diante da presença do Pai. Poucos são aqueles que, como está o mundo inteiro, é o remanescente, né? Mas Deus tem uma obra na vida deles e Deus vai fazer essa obra. Deus vai trazer eles à conversão. Então nós temos que orar ao Senhor. Shalom, Luciana. Nós temos que buscar o Senhor, orar a Ele pela conversão de Israel. Pela conversão de Israel. Buscar a face do Senhor. E assim nós vamos caminhando, e o Senhor tem feito muita coisa boa para o povo de Deus, o Senhor tem feito muita coisa boa para o Brasil, está fazendo, pelo menos até onde eu estou vendo, eu creio que, boa noite, Alberto, eu creio que seja a mão do Senhor sobre o país. Pode ser que o que eles estão fazendo não dê certo, mas acredito que vai dar, que o Brasil vai respirar um pouquinho, né, um pouquinho, pelo menos por um pouco de tempo, até que os últimos remanescentes se salvem, né? E é assim que a gente vai caminhando. Mas vamos lá, vamos ler então o livro de Êxodo, capítulo 4, tá? E eu vou intercalar ele com o livro de Jazar, que o livro de Jazar também já está terminando quase, não é mais muita coisa. A parte maior eu já li com vocês. Mas vamos lá. Boa noite, Vanilda, Shalom, Simone. Vamos então ler o Êxodo 4. Diz assim: Então respondeu Moisés e disse: Mas eis que não me crerão,
nem ouvirão a minha voz. Moisés estava no Monte Sinai, nesse momento, tá? E Deus estava falando com ele, para ele ir para Israel. E ele estava colocando para o Senhor que não tinha condição, o povo não ia ouvir ele. O povo, ele já tinha saído do Egito porque o povo já tinha brigado com ele, iam denunciar ele. E agora ele ia voltar e o povo não ia ouvir. Ele era gago, ainda por cima ele tinha problema na língua. Era gago. Mas olha o que Deus fala com ele. Então respondeu Moisés e disse: mas eis que não me crerão, nem ouvirão a minha voz, porque dirão: o Senhor não te apareceu. É o que diz, né? Quando a gente fala, às vezes, que Deus fala com a gente, as pessoas não acreditam. As pessoas não acreditam que Deus se manifesta. Até o dia que Deus se manifesta para elas. Eu também não acreditava muito, não. Mas hoje eu acredito. Então disse o Senhor a Moisés: lança a tua vara na terra. E ele lançou. E esta se tornou em cobra. Lembra da vara que Moisés pegou da casa de Jetro? Que estava escrito o nome de Arrozevaote? Lembra daquela vara? Pois é, essa mesma vara, o Senhor mandou ele jogar no chão e a vara virou em cobra. Estende, então disse o Senhor a Moisés: estende a tua mão e pega pela cauda. E estendeu a sua mão e pegou-a pela cauda, e ela se tornou numa vara, de novo em sua mão. Olha os milagres. Por que Moisés precisava ver esses milagres? Porque Moisés precisava confiar, ele precisava entender que a quem ele serve, a quem criou, é o Deus do impossível. Para o homem é impossível fazer isso. O homem por si só. Olha isso aqui, ó. Então disse o Senhor a Moisés: estende a tua mão e pega pela cauda. E estendeu a sua mão e pegou-a pela cauda e se tornou numa vara, de novo em sua mão. Para que creiam que te apareceu o Senhor Deus de seus pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó. E disse mais o Senhor: põe agora a tua mão no teu seio. E tirando-a, viu que a sua mão estava leprosa, branca como a neve. E disse o Senhor: torna a pôr a tua mão no teu seio. E tornou a colocá-la a sua mão no seu seio. Depois tirou-a do seu seio e viu que se tornara como a sua carne. E acontecerá que, se eles não te derem crédito, nem crerem na evidência do primeiro sinal, crerão na evidência do segundo sinal. E se acontecer que ainda não creiam nestes dois sinais, nem ouvirem a tua voz, tomarás das águas do rio e as derramará na terra seca. E então as águas que tomarás do rio tornar-se-ão em sangue sobre a terra. Vão ouvindo. Então disse Moisés ao Senhor: ah, meu Senhor, eu não sou homem eloquente, nem de ontem, nem de anteontem, nem ainda desde que tens falado ao teu servo, porque sou pesado de boca, pesado de língua. Lembra, ele queimou a língua com o carvão. Estão lembrados disso? E disse o Senhor: quem fez a boca do homem? Ou quem fez o mudo, ou o surdo, ou o que vê, ou o cego? Não sou eu, o Senhor? Vai, pois, agora, e eu serei com a tua boca, e te ensinarei o que hás de falar. Irmãos, presta atenção, você às vezes fica aí, né? Ai, eu não sei falar, eu não sei, eu leio a Bíblia, mas eu não entendo direito, parece que tem uma coisa na minha cabeça que não me deixa eu entender. Os outros falam, eu até entendo, mas se eu fizer sozinho não vai, o negócio não vai. Como que eu vou falar para alguém essas coisas? Vão me chamar de maluco. Meu irmão, a gente precisa dar o primeiro passo. Abre a tua boca e fala. Em Ezequiel 33 diz que nós temos que ser trombetas. Nós temos que ser
atalaias, arautos no mundo. Não arautos do desespero, mas arautos da esperança. Irmãos, eu vou dizer uma coisa para vocês. Não é que eu falo porque eu falo demais, né? Então eu tenho facilidade para falar porque eu falo demais. Mas hoje mesmo eu estava aqui orando, pedindo ao Senhor. Falei, Senhor, eu tô seca, o que eu vou falar? O que o Senhor vai me dar, né? A gente começa, irmãos, e deixa Deus operar. E a gente vem com a cara e com a coragem e com a força do Espírito Santo. Nem que seja somente para ler, nem para conversar, mas só para ler a palavra. E o Senhor começa a manifestar. Meu irmão, se você começar a abrir a tua boca, tá? Você vai ver rios de água viva correndo de dentro de você. Você vai falar de uma tal forma que você vai falar assim, poxa vida, mas eu não sabia nem que eu sabia falar. Nossa, eu não sabia que eu sabia esse tanto de coisa que tem na Bíblia. Meu Deus, eu não entendia nada disso. Meu irmão, presta atenção. Deus opera naquele que se acha fraco. Olha, meu irmão, aquele que se acha forte está passando perigo, está correndo perigo. Mas aquele que sabe que é fraco, aquele que sabe que é dependente da glória de Deus, Deus opera na vida dele. Deus, quando ele fala, ele manifesta o poder de Deus. Você já tentou falar? Moisés estava aqui retrucando com Deus. Ele estava aqui falando, não, Senhor, eu não tenho, eu sou pesado de língua, eu não sei falar. Moisés estava ele estava desconstruído. Presta atenção numa coisa. Moisés, quando passou no Egito, ele passou no Egito sendo construído. Exatamente, Alberto, é o Espírito Santo que fala. Exatamente. Presta atenção. Moisés foi construído no Egito. Ele foi um príncipe no Egito. Entendeu? Ele foi um príncipe no Egito. Ele estudou. Ele falava inúmeras línguas. Ele usava roupas de marca, vamos colocar assim, traduzir para os nossos dias. Ele usava todas as principais marcas do mundo, passavam pelo Egito. Moisés comia caviar todo dia. Moisés comia as iguarias do Egito. Moisés andava no melhor carro. No carro mais caro que tem, que eu nem sei qual que é hoje o carro mais caro que tem, mas ele andava nesse tipo de coisa. Moisés era mais ou menos como um príncipe saudita. Moisés era aquilo ali. Muitas joias, muito tudo. De repente, Moisés vai defender um irmão dele de sangue. E ele é colocado pelos próprios judeus para correr, pelos próprios israelitas para correr de lá. Porque eles tinham raiva de Moisés, né? Porque Moisés fazia parte da casa real. E ele sai correndo e ele vai embora. E Deus impulsiona ele aí. E ele vai aprender agora a ser o quê? Estrategista de guerra. Ele já era no Egito, mas agora ele vai fazer, do pouco que não tem, ele vai fazer ter muito. Ele vai para as terras de Cuxi, né? E vai guerrear com o povo contra quem? Contra Balaão, que tentou matar ele lá quando ele era pequenininho. Dali, tentaram fazer com que ele pecasse, ele não pecou. O Senhor agora leva ele para Midian. E Midian ele fica preso 10 anos, sendo desconstruído como José. Sendo desconstruído. Para quê? Para que Deus pudesse falar com ele. Irmãos, eu vou dizer uma coisa para vocês. Não é todo mundo que passa por isso. Mas muitos de nós precisam ser desconstruídos para que Deus se revele a eles. Eu sou uma dessas. Eu fui desconstruída. Eu fui jogada lá embaixo, para que eu pudesse hoje ter uma visão diferente. E eu não me queixo disso não, eu louvo a Deus por isso, glória a Deus.
que ele me desconstruiu, porque eu era arrogante, eu era soberba, eu era daquele tipo que eu achava que eu fazia, a coisa acontecia porque eu estava ali. Mas a vida com Deus não é assim. Então tem muitos de nós que precisa desconstruir para que o Senhor possa usar. Mas tem muitos de nós que precisa começar só a abrir a boca. E Deus vai te usar, meu irmão, como vai usar Moisés daqui para frente. Entendeu? O Senhor daqui para frente começa a usar Moisés, começa a aprender com Moisés aqui, para que você possa ser usado pelo Senhor como profeta dos últimos dias desse mundo. Irmã Ruth, ser profeta, que jeito? Irmão, profetizar não é você botar a mão na cabeça de alguém e dizer, olha, porque o Senhor vai te dar isso, vai te dar aquilo, porque vai acontecer. Não, não é nada disso, não. Profetizar é você pregar a palavra do Senhor. Profetizar é você anunciar as boas novas de salvação. Profetizar é você dizer o que a palavra diz. Aquele que está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Profetizar é você falar para o teu irmão que se ele tiver Jesus Cristo no coração dele, a vida dele vai ser uma vida de paz em meio às turbulências. Isso é profetizar, isso é você trazer, é levar fé para o teu irmão, é levar esperança. O mundo está sem esperança. Mas se você for um propagador de esperança, as coisas mudam para muita gente. Irmãos, nós vamos entrar num tempo, agora daqui para frente, já estamos chegando aí, que nós vamos ser os únicos que vão trazer esperança para esse mundo. Nós estamos já entrando num tempo que nós vamos ser os únicos a trazer esperança para esse mundo. Você precisa começar a abrir a tua boca. Você não precisa abrir, mas irmã Ruth, eu trabalho. Se eu no meu trabalho for ficar falando essas coisas, eu vou ser mandada embora. Ah, mas não precisa você ficar falando. Não, puxa um assuntinho aqui, um assuntinho ali, dá um pitaquinho aqui, um pitaquinho ali. De repente, quando chega lá fora, na rua do seu trabalho, aquela pessoa que está desesperada vai chegar e falar assim para você, fulana, fulano, aquilo que você falou lá dentro, você pode me explicar direito? E a porta da palavra está aberta. Sabe por quê? Porque você usou a inteligência espiritual para provocar a esperança em alguém que perdeu a esperança. Tá entendendo, meu irmão? Você precisa ser um propagador de esperança. Moisés estava sendo preparado para levar esperança para o povo de Israel que estava dentro do Egito. Moisés estava no Monte Sinai sendo preparado por Deus para entender que o Deus que criou os céus e a terra é aquele Deus que transforma. Faz a vara virar cobra, a cobra virar vara de novo, faz a mão leprosa ficar limpa, faz a limpa ficar leprosa, faz a água do mar se transformar em sangue. Entendeu? Um simples um temperinho de pimenta na comida, um pouquinho que vai fazer a diferença. Exatamente. Na conversa você joga aquele pitaquinho da esperança de Jesus, né? Não precisa falar declarado, não. Mas ao ponto de quê? A ponto de quem te escuta ouvir e ele ficar como um imã. Aí eu preciso falar com ele, eu preciso falar com ela. Eu preciso de uma solução para minha vida. Irmão, é isso aí. Vamos ser a esperança que o mundo perdeu. Por quê? Porque nós somos a luz do mundo e o sal da terra. Moisés, nesse momento, se preparava para ser a luz dos hebreus. Olha aqui, ó. Ele, porém, disse, meu Senhor, envia pela mão daquele a quem tu has de enviar. Então se acendeu a ira de Deus. Olha isso. Então se acendeu a ira de Deus contra Moisés e disse, não é Arão o levita teu irmão? Olha aqui que Deus fala com ele. Deus ficou
tanta ira de Moisés? Porque ele podia soltar a língua de Moisés. Ele tinha poder para isso. Claro, ele é dono dos céus e da terra, mas Moisés ficou colocando tanto senão, mais isso, mais aquilo outro, que Deus ficou bravo, irado. E ele fala: não é Arão, o levita, teu irmão? Eu sei que ele falará muito bem. E mandarei que ele também venha ao teu encontro. E vendo-te se alegrará em seu coração. E tu lhe falarás e porás as palavras na sua boca. E eu serei com a tua boca e com a dele, ensinando-vos o que haveis de fazer. E ele falará por ti ao povo. Acontecerá que ele te será por boca, e tu lhe serás por Deus. Olha o que Deus fez. Usou 2 irmãos. Na teimosia de Moisés, olha, esse povo de Israel não é fácil não, hein? Ô bichinho teimoso. Na teimosia de Moisés, Deus levanta Arão junto com ele. E olha só o que Deus faz. Arão será a boca de Moisés. E Moisés ia ser por Deus por cima de Arão. Toma, pois, esta vara na tua mão, com a qual farás os sinais. Que coisa, hein? Olha só. Então Moisés voltou para Jetro, seu sogro, e disse-lhe: eu irei agora e voltarei aos meus irmãos que estão no Egito, para ver se ainda vivem. Disse, pois, Jetro a Moisés: vai em paz. Disse também o Senhor a Moisés em Midian: vai, volta para o Egito, porque todos os que buscavam a tua morte já morreram. Tomou então Moisés sua mulher e seus filhos e os levou sobre um jumento para a terra do Egito. E Moisés levou a vara de Deus na sua mão. Lembra da vara que ele pegou no jardim de Jetro? Que Jetro tinha trazido essa vara lá do Egito, que era uma vara de José. Era de Jacó passou para José, e José pegaram, e quem pegou foi Reuel, que é Jetro. Levou para a casa dele. Deus já tinha tudo preparado para que não se perdesse nada. E disse o Senhor a Moisés: quando voltares ao Egito, atenta que faças diante de Faraó todas as maravilhas que tenho posto na tua mão. Mas eu vou lhe endurecer o coração de Faraó, para que não deixe o povo ir. Então dirás a Faraó: assim diz o Senhor, Israel é meu filho, meu primogênito. E eu te tenho dito: deixa ir o meu filho, para que me sirva. Mas tu recusaste deixá-lo ir, por isso eu matarei a teu filho, o teu primogênito. E aconteceu no caminho, numa estalagem, que o Senhor o encontrou e o quis matar. Mas o que é isso, irmã Ruth? Eu não estou entendendo o que é isso. Presta atenção. Moisés tinha 2 filhos. Um dos filhos de José, a conselho de Jetro, não foi circuncidado. E para Moisés ter legalidade total dentro do Egito, presta atenção, dentro do Egito, para que Deus pudesse operar o que ia operar com ele, ele precisava estar com a família dele íntegra na presença do Senhor. E essa falta de circuncidar o filho mais velho dele trouxe problema. Aqui, ó, e aconteceu no caminho, numa estalagem, que o Senhor o encontrou, o anjo do Senhor o encontrou e o quis matar. Quer dizer, deu um sacolejo nele para que ele entendesse que ele precisava retroceder no que ele fez com que ele não fez com o filho dele. Ele não cumpriu o mandamento. Então Zípora tomou uma pedra aguda e circuncidou o prepúcio do seu filho. Lançou-o aos seus pés e disse: certamente tu és para mim um esposo sanguinário. Por quê? Ela falou isso. Porque Zípora seguia os mandamentos de Raquel, de Lia, de Sara, de Bila e de... não me lembro o nome da outra.
Ela seguia os mandamentos delas. E ela sabia que precisava ter circuncidado o menino. Mas Moisés vacilou. E agora Deus quis matar, jogou Moisés numa cama. Mas Zípora percebeu o que era. E Zípora vai lá e circuncida o menino. Então o Senhor o deixou, e ela disse: esposo sanguinário, por causa da circuncisão. Disse o Senhor a Arão: vai ao deserto, ao encontro de Moisés. E ele foi e encontrou no monte de Deus e o beijou. Agora vamos entrar aqui no livro dos justos. Depois eu continuo aqui no versículo 28. Eu vou seguir no versículo 28, mas eu vou fazer a inserção do livro dos justos aqui. Livro dos justos, capítulo 79, diz assim. Pois Moisés... Espera um pouquinho. Deixa eu entrar aqui na parte... Moisés levantou para ir ao Egito e levou sua esposa e os filhos com ele. E ele estava em uma estalagem na estrada, e um mensageiro de Deus desceu e buscava oportunidade contra Moisés. E ele queria matá-lo por conta do seu primogênito, porque ele não havia sido circuncidado. Assim, Moisés havia transgredido o pacto que Deus tinha feito com Abraão. Irmão, presta atenção, isso aqui é uma lição para nós. Presta bastante atenção. Se você não tiver com a tua vida no altar, escuta o que eu estou te falando. Se você não estiver fazendo a vontade de Deus de acordo com o que Deus quer, Deus não tem como te usar. Fica difícil. A obra que Deus tem na tua vida, ela é abortada. Por quê? Porque você não está no centro da vontade de Deus. Por que eu preciso estar no centro da vontade de Deus? Porque quando eu estou no centro da vontade de Deus, eu sinto no meu coração, eu sinto no meu quartinho de oração, o Senhor fala comigo. Eu sinto o Senhor guiar os meus passos. Eu sinto o Senhor fazer milagres dentro da minha casa. Eu estou falando isso é para você, tá? Não é para mim, não. Eu estou falando para você. Eu também faço parte disso. Mas o Senhor está mandando dizer para você. Você precisa estar no centro da vontade do Senhor. Nós precisamos estar no centro da vontade do Senhor. Porque quando o Senhor precisa operar milagres, eu não posso ter brechas no meu muro. Eu não posso ter brechas. Como é que eu faço essas brechas? É não circuncidar alguém, irmã Ruth? Não. Circuncisão é obediência. Foi um mandamento. É uma obediência. Moisés não cumpriu a obediência. Obedecer, irmão, é melhor que sacrificar. Tá entendendo? Presta atenção. Pega o que Deus está mandando te dizer. Obedeça, esteja no centro da vontade de Deus, porque Deus vai fazer maravilha no teu lar, na tua casa. Essas maravilhas não estão sendo feitas porque não há uma obediência correta daquilo que o Senhor já tem falado no teu coração. Irmã Ruth, mas o coração é enganoso. O nosso coração é enganoso, sim. E ainda mais se nós estivermos fora da presença do Senhor. Mas, irmã Ruth, eu oro, eu falo com Deus, eu leio a Bíblia. Mas acontece que você ora, você fala, você lê a Bíblia, mas tem um detalhe, você não tem comunhão, você não tem intimidade com o Pai. Você gosta sempre de pegar uns puxadinhos para ver umas coisinhas que não presta. Você gosta sempre de pegar um puxadinho para falar umas bobagenzinhas que o Senhor não se agrada disso. Irmã Ruth, mas nós temos que ser fechados? Não. Nós não temos que ser fechados, nós temos que ser alegres. O povo de Deus é alegre. Mas eu não preciso ter a alegria do mundo. Não, a alegria do mundo eu não preciso ter. Eu preciso ter a alegria que vem do céu. Eu preciso ter uma boca limpa. Eu preciso falar aquilo que Deus se agrada. Eu posso falar tudo que tem no mundo, eu posso comentar o que está acontecendo, eu posso trabalhar com tudo, alertar as pessoas, mas dentro de um padrão de fala. Será que... Bom, hoje até eu já nem sei, né? Mas vamos ver 10 anos atrás. Antigamente, não se entrava num fórum se não tivesse vestido de terno e gravata
e as mulheres de saia e casaquinho, né? Um blazer. Não se entrava, as advogadas tinham que estar com postura e os homens de terno e gravata tivesse fazendo o sol de rachar mamona. Se para entrar na frente de um homem, comedor de arroz e feijão, eu tenho que estar diante deles de uma forma composta, eu tenho que ter um palavreado no juridiquês, vamos colocar assim, eu tenho que falar as expressões, as terminologias do judiciário. Se eu preciso estar desse jeito, e diante de Deus é de qualquer jeito que eu chego? Ó, você aí, ó, você, quem sou eu para chamar o meu Senhor de você? Quem sou eu, uma comedora de arroz e feijão? Eu vou entrar na presença de Deus de qualquer jeito? Eu vou falar com ele de qualquer forma? Não. Eu preciso estar composta. Eu preciso estar com a minha mente na sua presença. Eu preciso me vestir de vestes reais. É. Como é que eu vou me vestir, Maru, de vestes reais? Você tá ficando maluca? Não, meu irmão. São as vestes reais do Espírito Santo. Onde estão essas vestes reais do Espírito Santo? A obediência. Entendeu? A obediência. Você precisa estar vestido de humildade. Você precisa estar vestido de entendimento. Você precisa estar vestido de uma forma que o Senhor te olhe e fala: ali tem um servo meu maravilhoso. Ali tem uma serva minha que me serve, apesar dos seus erros, de muitos erros, mas eu vou ouvir porque ela está se policiando. Ela está falando na minha língua. Ela está usando a minha palavra para conversar comigo. Irmãos, Moisés estava com o muro dele quebrado. Moisés estava com o muro dele rachado. Por quê? Porque ele, ao ouvir o sogro, não circuncidou o menino. Olha isso. Pois Moisés deu ouvido às palavras que seu sogro tinha falado a ele para não circuncidar seu filho, primogênito. Por isso ele não o circuncidou. Zípora viu o mensageiro de Deus buscando uma ocasião contra Moisés. E ela soube que isto era devido a não ter circuncidado Gerson, o filho dela. E Zípora correu e tomou uma das pedras afiadas que estavam lá. E ela circuncidou o filho e livrou seu marido e seu filho das mãos do mensageiro de Deus. Por que Deus fez isso? Mas, irmã Ruth, Deus não prometeu para Moisés no Sinai que ia ser com ele? Prometeu, mas faltava algo. E Deus usou Zípora, uma mulher íntegra na presença do Senhor, usou ela para que Moisés pudesse acertar a situação dele e pudesse não ter problemas na corte de Faraó. E vocês vão entender por que os problemas. Vocês vão entender. E vocês vão entender o porquê nós precisamos estar com vestes limpas na presença do Senhor. Lembra de Jó? Pois é. Jó tinha um problema. Você sabia que Jó tinha um problema? Jó tinha medo do pior. Jó tinha medo de ficar doente. Jó tinha medo de ficar pobre. Jó tinha medo de um monte de coisa. E esse medo de Jó provocaram uma rachadura nos muros de Jó. E através dessa rachadura no muro de Jó, Satanás foi lá em cima conversar com Deus a respeito de Jó. E Jó era contemporâneo de Moisés, se você quiser saber. Tá entendendo? Olha a rachadura. Medo provoca rachadura no mundo espiritual nosso. O medo provoca rachadura. Ter temor é uma coisa, medo é outra. Presta atenção. Zípora correu e tomou uma das pedras afiadas, e ela mesma circuncidou o menino e livrou seu marido e seu filho das mãos do mensageiro de Deus. E Arão, filho de Arã, irmão de Moisés, estava no Egito,
caminhando na beira do rio naquele dia. Escuta isso. E Deus lhe apareceu naquele lugar. E ele disse-lhe: vai agora para Moisés no deserto. E ele foi, e encontrou-o na montanha de Deus, e ele o beijou. E Arão levantou os olhos e viu Zípora, a esposa de Moisés, e seus filhos. E ele disse a Moisés: quem são estes contigo? E Moisés lhe disse: eles são minha esposa e filhos que Deus me deu em Midian. E isto entristeceu Arão, por conta da mulher e de seus filhos. Por que ele ficou triste? Porque sabia que o que eles iam passar dali para frente ia ser pesado. E que ela poderia não suportar. E olha agora o que ele fala. E Arão disse a Moisés: enviai a mulher e seus filhos para a casa de seu sogro. Moisés deu ouvido às palavras de Arão, e assim o fez. E Zípora voltou com seus filhos, e eles foram para a casa de Jetro, e permaneceram lá, até que chegou o momento quando Deus tinha visitado o povo, e os trouxe do Egito, da mão de Faraó. E Moisés e Arão foram ao Egito, para a terra dos filhos de Israel. Eles falaram-lhes todas as palavras de Deus, e o povo se alegrou num grande regozijo. Olha isso. Vamos agora voltar para aqui, para a Bíblia. Capítulo Êxodo 4, versículo 28. E relatou Moisés a Arão todas as palavras do Senhor, com os quais o enviara, e todos os sinais que lhe mandara. Então Moisés e Arão ajuntaram todos os anciãos dos filhos de Israel, e Arão falou todas as palavras que o Senhor falara a Moisés, e fez os sinais perante os olhos do povo, e o povo creu, quando ouviram que o Senhor visitara os filhos de Israel, e que conhecia a sua aflição, e inclinaram-se e adoraram. Que coisa mais linda, né? Meu irmão, nós estamos nesse momento aqui. Só que não, esse momento que nós vamos entrar, aliás, que nós já estamos com os pés bem dentro, não é um Moisés e um Arão que vai ter. São vários Moiséses e vários Arões que vão ter esparramados no mundo. O que esse Arão e esses Moiséses vão fazer? Vão levar esperança. É um mundo que vai perder as esperanças dentro de poucos meses. Irmãos, o mundo está prestes a perder a esperança. Aqui no Brasil o povo está meio esperançoso, né? Parece que está ganhando um prêmio aí, mas não vai ser um prêmio. Vai trocar 6 por meia dúzia. A situação vai ser muito pior. Tá entendendo? Só que vai ser uma situação legalizada, né? Legalizada porque tá vindo com cara de coisa boa. Mas o que nós temos que ver com isso? Nós somos aqueles que conhecem o aviso de Deus desde o princípio do mundo. Nós conhecemos a palavra de Deus, nós conhecemos o futuro que o Senhor traçou para nós. Você crê na palavra de Deus? Você já perguntou para você mesmo se você crê naquilo que você está lendo, naquilo que você está vendo? Você já perguntou para você mesmo se você vai empunhar a palavra de Deus daqui para frente? Que você vai levar a esperança para o povo desesperançado? Que você vai levar salvação para almas que vão perder a esperança da salvação? Você já se perguntou para você mesmo se você tem conhecimento dessa palavra e crê nela? Porque eu estou vendo, irmãos, muitos aí que eles conhecem muito, mas conhece um monte, mas não crê. Conhece um monte, mas não crê. Tanto não creem que eles estão angariando fortunas. Fortunas vendendo escatologia. Fortunas vendendo interpretação da palavra. Eu fico perguntando, até que ponto isso vai? Estão ganhando fortunas
levando a palavra, conhecimento da palavra, a troco disso. Será que eles creem mesmo no que eles pregam? Eu acredito que não. Sou sincero em dizer para vocês, eu acredito que não. Porque se eles crescem no que eles pregam, eles saberiam que dentro de pouco tempo nós não vamos ter nem dinheiro mais para nada. Para entrar nos lugares como foi em 2020, nós vamos ter que ter uma marca. Senão você não vai ser aceito em lugar nenhum. Meu irmão, eu vou dizer uma coisa para você. Vou dizer uma coisa bem séria para você. Esse pessoal, eles confundem as coisas. Eles usam do nome de Deus. E eu vejo outros pastores, nem o pastor Edinaldo, não sei se vocês conhecem aí. O pastor Edinaldo, aquele bem velhinho, ele tem um livro que chama Escatom, ele tem um ministério pelo nome de Escatom. Tanto que ele está aqui em Maringá hoje. Chegou em Maringá hoje, vai fazer várias palestras, mas é muito longe da minha casa, nem me arrisco em ir para lá. E esse senhor eu acho bonito porque ele vive da fé. Ele prega a palavra de Deus, ele leva a palavra de Deus sem cobrança. Entendeu? E isso me deixa, ainda existem 7.000 que não dobraram seu joelho a Baal. Isso me deixa feliz. Isso me deixa muito feliz. Irmãos, busquem ao Senhor, propaguem a palavra. Propaguem essa palavra, de graça recebei, de graça dai. Moisés não cobrou nada do povo para estar lá. Moisés e Arão não cobraram nada, foram mandados pelo Senhor. O sustento deles era o Senhor. Tanto que o sustento deles era o Senhor, que no deserto eles comeram 40 anos de maná. 40 anos vendo o maná cair todas as noites. Eles dormiam e Deus mandava a provisão para eles. Você não crê nisso não? Porque eu creio. Eu creio. Olha aqui, seguindo aqui. E Moisés e Arão foram para o Egito, para a terra dos filhos de Israel. E eles falaram-lhes todas as palavras de Deus. E o povo se alegrou com grande regozijo. E Moisés e Arão levantaram cedo no dia seguinte e foram para a casa de Faraó. E tomaram em suas mãos a vara de Deus. Escuta isso. E quando chegaram à porta do rei, olha que coisa mais linda, olha só. Olha que coisa linda. Quando chegaram à porta do rei, 2 jovens leões estavam amarrados com corrente de ferro. E nenhuma pessoa saía ou entrava diante deles, a não ser aqueles a quem o rei ordenava a vir. Quando o conjurador vinha e retirava os leões por seus encantamentos. Presta atenção. Na entrada para ver Faraó tinham 2 leões amarrados com correntes de ferro. E tinha o conjurador que vinha tirar os leões para que as pessoas pudessem entrar. E ele trabalhava com os leões através de encantamentos. E assim os trazia ao rei. Então você vê que Faraó vivia através de bruxaria. Tá vendo? Porque Deus atalhou o caminho de Moisés e fez Zípora fazer a obediência que Moisés não tinha feito. Você está entendendo por que os muros de Moisés tinham que estar todos fechados? Você vai falar assim, é corpo fechado, mas não tem nada a ver com isso. Estou falando de muro espiritual. Os nossos muros espirituais precisam estar selados, fechados, para que nós possamos ter poder contra nosso adversário. Escuta isso. E Moisés levantou a vara sobre os leões e soltou-os. Escutou? E Moisés levantou a vara sobre os leões e soltou-os. Assim Moisés e Arão entraram na casa do rei. E os leões também vieram com eles com alegria.
Os leões seguiram a eles e regozijaram-se como um cão se regozija com o seu mestre quando ele vem do campo. Olha o primeiro sinal que Deus fez na casa de Faraó. Os leões brincavam com Moisés como um cachorro brinca com seu dono. Sendo que precisava fazer encantamento para poder domar os leões. Olha o primeiro impasse que há entre os mágicos, entre a bruxaria e o poder de Deus. E quando Faraó viu isso, ele ficou espantado e muito apavorado, pois seu aspecto era como a aparência dos filhos de Deus. Você está entendendo, irmão? Presta atenção, você precisa fechar as brechas do teu muro. Você precisa fazer como Moisés, o que Deus fez com Moisés. Despertou Zípora para que ela obedecesse o mandamento do Senhor, para fechar todas as desobediências de Moisés, para que Moisés tivesse força agora de poder fazer os milagres de Deus na frente de quem? Dos magos de Faraó. Irmãos, a casa de Faraó era centro espírita. A casa de Faraó era um lugar de bruxaria. A casa de Faraó era o lugar onde habitava o Satanás. Presta atenção. Olha agora. E Faraó disse a Moisés: o que vocês desejam? E eles responderam, dizendo: o Deus dos Hebreus enviou-nos a ti para dizer: liberta o meu povo para que eles possam me servir. E quando Faraó ouviu as suas palavras, ele ficou muito apavorado diante deles. E disse-lhes: ide hoje e voltem amanhã. E fizeram conforme a palavra do rei. E quando eles tinham ido, Faraó mandou chamar Balaão. Tá vendo Balaão aqui de novo? Olha só. Balaão fugiu de Moisés lá na terra de Cush, que ele tinha roubado o trono do rei de lá. Moisés reconquistou o trono. Olha isso. E quando eles tinham ido, Faraó mandou chamar a Balaão, o mágico, e a Janes e Jambres, que está lá em Timóteo. A Bíblia não cita Janes e Jambres em nenhum lugar, mas em Timóteo cita. Por quê? Porque eles liam o livro dos justos. Então, você não pode dizer que esse livro não era para estar na Bíblia, porque ele era para estar na Bíblia. Tá entendendo? Presta atenção. E quando eles tinham ido, Faraó chamou Balaão e os seus filhos, Janes e Jambres, e a todos os mágicos e ilusionistas e os conselheiros que pertenciam ao rei. E todos eles vieram e sentaram-se diante do rei. E o rei lhes disse que todas as palavras que Moisés e seu irmão Arão tinham falado com ele, e os magos disseram ao rei: mas como vieram os homens a ti, por conta dos leões que estavam confinados no portão? E o rei disse: porque eles levantaram a sua vara contra os leões, e soltaram-nos e vieram a mim. E os leões também se alegraram com eles, como um cão se alegra ao encontro de seu mestre. E Balaão, filho de Beor, o mago, respondeu ao rei: estes não são nada mais do que mágicos como nós. Olha, ele quis comparar o poder de Deus com a magia do Egito, com a magia de Balaão. Balaão era atrevido. Por isso Moisés precisava estar revestido do poder de Deus para poder enfrentar essa peça rara que era Balaão. Olha isso aqui. Agora, pois, chame-os e deixe-os vir, e nós vamos experimentá-los. E o rei assim fez. E de manhã Faraó mandou chamar Moisés e Arão para vir diante do rei. E eles tomaram a vara de Deus e foram ao rei e falaram-lhe dizendo: assim diz o Deus dos Hebreus: liberta meu povo para que me sirva. E o rei lhes disse: boa noite, Cleide. E o rei lhes disse: mas quem vai acreditar que vocês são os mensageiros de Deus
e que vocês vieram a mim por sua ordem? O rei agora começa a fazer as questões. Olha porque Moisés precisava estar dentro do plano de Deus, dentro da obediência. Começa a cutucar a tua vida aí, começa a cutucar teu coração para ver se tem alguma coisa na tua vida em desobediência, porque Deus vai usar nós, os seus filhos, como usou Moisés. E para usar nós, os seus filhos, como usou Moisés, nós precisamos estar na obediência da palavra. Agora, portanto, dá-me um sinal ou maravilha a este respeito, e depois as palavras que tu falas terão crédito. Você está ouvindo as afrontas de Satanás? E Arão jogou a vara da sua mão diante do faraó e diante dos seus servos, e a vara virou uma serpente. E os feiticeiros, quem os feiticeiros? Balaão e os filhos, viram isso e lançaram cada um a sua vara sobre a terra, e elas também se tornaram serpente. E a serpente da vara de Arão levantou a cabeça, abriu a boca para engolir as varas dos magos. Você viu? Esse é o nosso Deus. E Balaão, o mago, respondeu e disse: essa coisa tem sido desde os tempos antigos, que uma serpente deve engolir o seu companheiro, e que os seres vivos devoram uns aos outros. Agora, pois, restaura a vara como era no início, e também vamos restaurar nossas varas como elas foram no começo. Se a tua vara engolir as nossas varas, então saberemos que o seu Deus, o Espírito de Deus, está em ti. Se não, tu és apenas um artífice, como os nós mesmos. Ele estava dizendo que eles eram de mentira. Entendeu? Eles estavam dizendo que eles eram de mentira. Balaão confessou aqui. Se for Deus de verdade, as varas vão ficar aí dentro. E Arão se apressou e, estendendo a mão, agarrou a cauda da serpente e tornou-se uma vara na sua mão. E os feiticeiros fizeram o mesmo com a vara deles, e eles pegaram cada homem na cauda de sua serpente e tornaram-se varas como no início. E quando elas foram restauradas a vara de Arão tragou a vara deles. Você escutou? Você escutou o que aconteceu aqui? Vou ler de novo para você entender direitinho. Olha só. Agora, olha o que Balaão falou. Restaura a vara como era no início. E também vamos restaurar as nossas varas como elas foram no começo. Se a tua vara engolir as nossas, então saberemos que o Espírito de Deus está em vocês. Não era a vara, essa vara era a vara de, não é cajado não, era a vara mesmo, vara, que tinha escrito o nome de Deus nela, tá? Não era cajado não. E se não, tu és apenas um artífice, como nós somos. Balaão confirma que eles eram um engano. E Arão se apressou, estendendo a mão, agarrou a cauda da serpente e tornou-se uma vara na sua mão. Escuta isso. E os feiticeiros fizeram o mesmo com as varas deles, e eles pegaram cada homem na cauda de sua serpente e tornaram-se varas como no início. E quando elas foram restauradas a varas, as serpentes viraram varas, a vara de Arão tragou as varas. Uma vara, um pedaço de pau, tragar outro pedaço de pau é difícil, não é não? Pois é, foi isso que Deus fez. Ele não tragou enquanto estava como serpente, mas tragou agora, como vara. E quando o rei viu tal coisa, ele ordenou que o livro de registros que relaciona os reis do Egito fosse trazido. E trouxeram o livro dos registros, as crônicas dos reis do Egito, em que todos os ídolos do Egito foram inscritos. Todos, hein? Pois pensaram encontrar nela o nome de
Yahweh, Deus, mas eles não acharam. E Faraó disse a Moisés e Arão: eis que eu não encontrei o nome do seu Deus escrito nesse livro, e seu nome não conheço. E os homens sábios, conselheiros, responderam ao rei: ouvimos dizer que o Deus dos hebreus é um filho de sábios, denegrindo a imagem do Deus Criador, filho de antigos reis. Olha isso. E virou-se Faraó para Moisés e Arão e disse: não conheço esse Deus a quem vocês declaram, e também não enviarei o seu povo. Gente, parece alguém que vai levantar aí, né? Que não conhece o Deus Criador e não vai conhecer nenhum tipo de Deus. Parece alguém, não parece, não? Olha isso. Vou ler de novo. E virou-se Faraó para Moisés e Arão e disse: não conheço esse Deus a quem vocês declaram, e também não enviarei seu povo. E respondendo, disse ao rei: Yahweh é o seu nome, e ele proclamou o seu nome sobre nós, desde o dia de nossos antepassados. E enviou-nos, dizendo: vai para Faraó, e diz: liberta o meu povo para que me sirva. Agora, pois, envia-nos para que possamos fazer uma viagem de 3 dias no deserto, e possamos sacrificar a ele. Pois desde os dias da nossa vinda ao Egito, ele não tomou de nossas mãos nem oblação, holocausto ou sacrifício. E se tu não libertares, sua ira se acenderá contra ti, e ferirá o Egito com praga e com espada. E Faraó disse-lhe: mostra-me agora o seu poder e sua força. E disseram-lhe: ele criou o céu e a terra, os mares e todos os peixes. Ele formou a luz, criou a escuridão. Causou chuva sobre a terra, e regou-a, e fez a erva e a grama brotarem. Ele criou o homem, os animais e os animais da floresta, os pássaros do ar e os peixes do mar. E por sua boca eles vivem e morrem. Certamente ele te criou no ventre da tua mãe, e colocou em ti o sopro de vida, e criou-te e te colocou no trono real do Egito. E ele tomará a tua respiração e tua alma de ti, e te retornará à terra de onde foste tirado. E a ira do rei se acendeu em suas palavras, e ele disse: mas quem entre todos os ídolos das nações pode fazer isso? O meu rio é meu, e eu o fiz para mim mesmo. Ele se considerava Deus. Faraó era Deus. O homem que vai levantar aí, que já está se levantando, né? O homem de ferro está muito próximo disso, né? Não estou dizendo que é ele, não, mas ele está muito próximo de falar essa besteira aqui. Ele não cria em Deus, ele se achava Deus. Olha o que é a presunção do homem. E ele os tirou diante dele e ordenou que o trabalho de Israel fosse mais grave do que era ontem e antes. E Moisés e Arão saíram da presença do rei e viram os filhos de Israel em uma condição má, pois os mestres de tarefa haviam tornado o seu trabalho muito pesado. E Moisés voltou a Deus e disse: por que tens maltratado o teu povo? Porque desde que eu vim falar com Faraó, o que tu me enviaste a dizer, muito ele tem maltratado os filhos de Israel. Não, não é um mito, não. O homem de ferro é aquele que tem toda a tecnologia do mundo na mão dele, que está aí brigando com cabeça de ovo, né? E Deus disse a Moisés: eis que tu irás ver que com uma mão estendida e pragas pesadas, Faraó irá libertar os filhos de Israel da sua terra. Exatamente, se acha, exatamente, ele também se acha. E Moisés e Arão habitaram entre seus irmãos,
e os filhos de Israel no Egito. E aos filhos de Israel os egípcios amarguraram suas vidas com o trabalho pesado que lhes foram impostos. Irmãos, o que nós aprendemos nessa noite? Nós estamos de volta da terra prometida. Nós vamos saindo do Egito. Nós estamos saindo do Egito. Nós precisamos estar preparados para o que vem. Essa preparação para o que vem não é dinheiro. Não é alimento. Nós já estocamos um pouco. 6 meses de alimento estocado está de bom tamanho, não precisa mais que isso. Presta atenção. Não é isso, não é alimento. Você precisa fechar os seus muros espirituais para que Deus possa operar os milagres que operou na mão de Moisés e Arão lá no Egito. O Senhor vai operar através do seu povo aqui nesse Egito os milagres que operou na mão desses 2 homens lá no Egito. Mas para isso, eles estavam com suas vidas no altar. A brecha que Moisés tinha aberta, Deus levantou Zípora para fechar. Meu irmão, busca de Deus qual a brecha está aberta na tua vida. Busca de Deus o que tem na tua vida que está desagradando o Pai. Limpa as frestas da tua vida espiritual. Limpa o teu ser. Tira as roupas manchadas da carne da tua vida. Põe a tua vida no altar. Porque o Senhor vai operar milagres, mas Ele não vai operar milagres de quem estiver com brechas abertas. Você precisa estar na brecha da oração. Você precisa estar na brecha da intimidade com o Pai. Presta atenção. Esse tempo que nós estamos tendo, aí, o Senhor está colocando um elástico de misericórdia sobre o Brasil. Vocês não estão percebendo o elástico da misericórdia de Deus sobre a nação brasileira? Irmãos, presta atenção. Tem um elástico muito forte de misericórdia do Senhor sobre a nação do Brasil. E esticando não só no Brasil, mas na América Latina. Nós temos missionários aí fora pregando a palavra de Deus. Nós temos homens de Deus. Ainda tem 7.000 que não dobraram o seu joelho a Baal. E o Senhor está preservando o seu povo no Brasil para ser arautos dos últimos dias. Presta atenção. Para você ser um arauto dos últimos dias, você precisa estar íntimo do Pai. Você precisa estar com os teus muros fechados. Tira a idolatria da tua casa. Tira tudo aquilo que não convém. Irmã Ruth, mas eu não tenho ídolo, ou eu tenho um ídolo, mas era da minha mãe, eu guardo de lembrança. Meu irmão, presta atenção, isso vai queimar tudo. Que lembrança é essa? Lembrança a gente tem aqui. Presta atenção. Limpa a tua casa. Limpa o teu ser. Limpa a tua mente, limpa os teus olhos, os teus ouvidos. Esteja pronto para ver Deus usar de você como atalaia. Exatamente, Paulo cita homens amantes de si mesmo, exatamente isso. Meu irmão, tira toda a bravata que você tem. Tira todo o sarcasmo de dentro de você. Se humilha diante da potente mão do Senhor, para que o Senhor venha a te usar. Para que o Senhor venha fazer de você uma nova criatura. E o Senhor possa trabalhar na tua vida, levando esperança para aqueles que estarão desesperançados. Obedece à voz do Senhor, meu irmão. Obedece. Escuta
o que o anjo do Senhor manda dizer. Exatamente, o ventre é o seu Deus, exatamente isso. É tempo, meu irmão, de retroceder nas nossas ações. É tempo de buscar o Senhor. Vamos orar? Senhor, nosso Deus, nosso Pai, no nome honrado de Jesus, nós estamos diante da Tua presença, te louvando e bendizendo o Teu nome, Senhor, te agradecendo, porque a Tua palavra é maravilhosa. A Tua palavra é fonte de poder. A Tua palavra é fonte de vida. Por ela, nós salgamos a nossa vida. Por ela, nós adquirimos luz para podermos estar em meio às trevas. E eu te peço no nome honrado de Jesus Cristo de Nazaré, o teu Filho amado, nos ajuda, Senhor, a ser luz nas trevas. Nos ajuda a ser esperança para um povo que vai perder a esperança. Nos ajuda, Senhor, a ser o bálsamo para o coração ferido. Nos ajuda, Senhor, a ser a palavra de consolo. Nos ajuda, Senhor, a ser a palavra de admoestação. Nos ajuda, Senhor, a ser a palavra que levanta. Nos ajuda a estar diante de Ti. Nos ajuda, Senhor, eu te peço no nome de Jesus. Não nos abandone. Na Tua ira, Pai, lembra-te da Tua misericórdia sobre Teus filhos. Pai, eu te peço pelas famílias aqui representadas. Que a bênção que está sobre esses irmãos se expandam para as suas famílias. Que aquele que ainda não entendeu a Tua palavra venha entender. Porque o Teu filho, a Tua filha estão de joelhos dobrados. O Teu filho e a Tua filha estão clamando pelos seus parentes, estão clamando pelos seus filhos, estão clamando por aqueles que estão debaixo do seu guarda-chuva. Pai, eu te peço em nome de Jesus, nos ajuda. Nos dá sabedoria de viver os últimos dias desse mundo. Pai, nós te louvamos por cada vida aqui, por aqueles que ainda vão entrar aqui. Te louvamos, Senhor, por aqueles que se encontram fragilizados, porque o Senhor vai levantar. Te louvamos pela vida do Gabriel, porque o Senhor vai fazer uma obra na vida dele. Eu não sei o que ele tem e o que ele deixa de ter, mas eu sei que o Senhor sabe. Eu te peço, Pai, pela vida do teu povo que está aqui. Pela vida do Vitório, que está com problema. Pela vida da Edna, essa batalhadora, guerreira. Mulher de guerra, mulher de combate. Mulher que enfrenta Satanás na unha. Essa é essa irmã. Te peço pela Joana Dark, que o Senhor mostre para ela, Pai, que ela não tem depressão nenhuma, não. Ela tem, é que ela está deixando Satanás fazer cochicho no ouvido dela. Ela está dando lado para a voz de Satanás no ouvido dela. Ela precisa parar de dar ouvido para Satanás. Ela precisa estar aqui dentro dessa palavra. Ela precisa buscar a Deus de todo o coração. Deixar de dar ouvido para a voz do diabo. A palavra de Deus diz, você pode deixar a andorinha voar sobre a sua cabeça, mas você não pode deixar ela fazer ninho na cabeça. O que quer dizer isso, Pai? Isso quer dizer, você pode deixar Satanás falar lá longe, mas você não pode deixar ele chegar no teu ouvido para falar. Do momento em que ele chega no teu ouvido para falar, aí a desgraça está feita. A palavra de Deus diz que Satanás ruge como leão. Mas ele não é leão. Ele é um gato selvagem que quer parecer um leão e não é. Mas a nossa amiga está dando lugar para ele ficar como leão.
Satanás não pode ficar no redor de nós. Satanás tem que estar ao derredor. Ao derredor é lá longe. Ao redor é aqui. Do momento em que eu limpo a minha mente, do momento em que eu tiro o medo do meu coração, no momento em que eu entrego a minha vida ao Senhor e eu levanto de manhã e falo, Senhor, eu levantei hoje para ser mais que vencedora na tua presença. Eu quero ver Satanás do inferno ficar. Porque na minha vida foi assim. O dia que eu aprendi, seremos a esperança dos outros esperançados, exatamente. O dia que eu aprendi que se eu tirar o medo da minha vida, Satanás sai correndo, nunca mais ele voltou para cima de mim. Irmãos, eu falo em nome de Jesus. Faz 15 anos que eu não sinto medo. Faz 15 anos eu posso tremer na presença do Pai, mas medo de Satanás, não. Não porque eu sou melhor que ninguém, não. Eu não sou, não. Eu sou um caco. Mas eu coloquei na minha vida uma coisa. Eu tenho essa palavra como minha meta de vida. Eu oro esta palavra. Eu oro esta palavra. Senhor, eu te entrego nesse momento, todos nós aqui, como o Alberto falou, como Deus age. Nós que entramos aqui desesperançados, seremos a esperança de outros desesperançados, exatamente. Deus está preparando um exército de homens e mulheres valentes, Joana d'Arc. Deus está preparando um exército de homens e mulheres com valentia, como os valentes de Davi. Um dia, Joana d'Arc, eu estava dentro do meu banheiro, lá naquele lugar que eu vivia, naquela favela, e o Senhor falou comigo, você precisa ser uma valente de Davi. E eu fiquei pensando o dia inteiro, valente de Davi, eu tenho que ser uma valente de Davi. E eu fui estudar o que era o valente de Davi, Joana d'Arc. E o Senhor me mostrou que os valentes de Davi levantavam todos os dias para serem vencedores. Sabe quem foram eles? Homens fracassados. Homens que perderam tudo, falidos. Homens que a sociedade não queria porque deviam para todo mundo, não conseguiam pagar. O que eles faziam de negócio não dava certo. Ninguém queria saber deles porque eles eram fracassados. Era esse o exército que estava no deserto esperando por Davi. Os 400 valentes de Davi estavam no deserto esperando o seu rei, que era outro fracassado. Davi era outro fracassado diante de Saul, perseguido pelo rei, injuriado, injustiçado. Ele era tudo. E nesse caminhar no deserto com Davi, eles foram aprendendo a lutar. E chegaram aonde? Ao trono. E chegaram ao trono. Nós temos que ser esses homens. Senhor, eu te coloco nesse momento. Nós temos aqui 26 valentes de Davi. Dá a força dos valentes de Davi para os meus irmãos, para mim também. Dá força, Pai. Determinação. E levantar todos os dias para sermos mais que vencedores em Jesus Cristo. Pai, abre os ouvidos da Joana d'Arc, porque o que ela está passando é só ela que pode tirar. O Senhor já deu tudo para ela. Ela precisa reagir. O Senhor já mostrou todas as possibilidades para ela. Ela precisa reagir. Essa parte é dela, não é sua. Quando eu precisei lutar contra a minha depressão, eu parti para a luta. Aí eu clamei, Senhor, me ajuda a vencer. E Ele me ajudou. Mas eu já não dei mais ouvidos para Satanás no meu ouvido. Eu coloquei Satanás no meu derredor
e não deixei mais ele ficar no meu redor. Pai, eu te entrego a vida do teu povo na palma das tuas mãos. Guarda todos os nossos irmãos aqui, no nome honrado de Jesus Cristo de Nazaré, que vive e reina para hoje. Ele foi, ele é e ele será para a eternidade. Em nome de Jesus. Está dizendo até de andar com muleta. Está operando uma. Amém. Glória a Jesus. Glória a Jesus. Estamos aqui na oração. Estamos aqui na oração. Que Deus vai levantar com mão forte. É hora de batalhar. É hora de batalhar. Irmãos, fiquem na graça do Senhor. Se assim o Senhor permitir, amanhã nós estaremos aqui mais uma vez aprendendo com Moisés, para nós sermos a esperança dos desesperançados. Amém? Fiquem na graça do Senhor, que o Senhor abençoe a todos, em nome de Jesus. Fechem as brechas dos muros, hein? Começa a pegar o barro, passar nas brechas, começa a fazer a vontade de Deus, entra na roda do oleiro e não deixa abrir brecha na tua vida, para que você possa ser a luz do mundo e o sal da terra. Amém? Fiquem na graça de Jesus, que o Pai abençoe a todos, no nome honrado do nosso Senhor e Salvador. Amém.